Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderarão dele. Versículo 15. Aquele que tem ouvidos, ouça. Para ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vou ler novamente. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode se assentar aí no seu lugar. Aleluia. Deus fala muito forte no meu coração uma frase que diz assim: é tempo de ouvir a voz do Senhor. É tempo de ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê? A voz dele vai te fazer vencer. O Senhor dizia no meu coração que 4 coisas vão acontecer na sua vida quando você ouvir a voz do Senhor. Primeira, vai te fazer vencer. Repete comigo: vai me fazer vencer. A primeira delas é isso. Quando eu entendo o que é ouvir a voz de Deus, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu li com você esse texto porque Deus falou algo muito forte no meu coração hoje. Esse versículo ficou me remoendo. O meu reino é tomado à força. E tem que ser com muita violência, para que nós nos podemos possuí-lo. Quem tem ouvidos, ouça. Você quer ouvir a voz de Deus? Só que eu vou dizer aqui algo a você. A voz de Deus, ela te ajuda a vencer, sim, nas circunstâncias que vêm diante de você. Mas existe uma coisa que você e eu precisamos ter no meio das adversidades: a certeza de quem está falando conosco. A certeza quem é que está falando e te trazendo até aqui nessa trajetória. E tem um texto que eu quero compartilhar com você, que é sobre a vida de Paulo. Abre comigo em Atos dos Apóstolos. Eu vou falar em cima desse versículo de Mateus que nós lemos, mas eu vou compartilhar a história de Paulo com você. Atos, capítulo 23. Não feche o livro de Atos, que nós vamos no capítulo 22, 21 e o 23. Atos 23, versículo 11. Tem pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus, porque tem um presente e um futuro preparado para você. Existe um presente hoje, e existe um futuro escondido nele para você. Escuta só. Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe falou: sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Vou voltar na parte A do versículo. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe falou: sê corajoso. Olha só. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, o próprio Senhor, visitou a vida de Paulo e disse para ele: ser corajoso. Ou seja, uma voz falou com Paulo. A voz de Deus falou com Paulo. Só que você vai ler um pouquinho antes comigo, ó. Isso é o capítulo 23. Agora eu quero que você vá comigo no capítulo 21 e versículo 30. Você vai entender o que Deus vai falar com você nessa noite. Atos 21, 30. Atos dos Apóstolos 21, capítulo 21, versículo 30. Por este motivo, toda a cidade se alvoroçou, e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e em seguida as portas do templo foram fechadas. Olha só no versículo 32.
E então, no mesmo instante, reuniu-se algum dos soldados oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Versículo 36. E a multidão que o seguia não parava de gritar: mata-o. Queridos, ele foi agredido, espancado. A Bíblia diz aqui que ele arrastaram para fora, fecharam a porta e fizeram, querido, uma grande arruaça sobre a vida de Paulo. Em Coríntios, eu vou ler com você que ele está encorajando a igreja, dizendo: eu fui arrastado, eu fui açoitado, eu fui espancado, eu fui preso muitas vezes, colocaram sobre mim várias correntes. Mas a Bíblia diz também, onde eu li com você, no capítulo 23, que o Senhor chegou até Paulo e disse: sê corajoso. Ou seja, quando o homem de Deus está no centro da vontade, o Senhor nunca faltará com ele. O Senhor sempre trará uma palavra para ele, uma palavra de encorajamento, de vida, de força para ele. Ou seja, eu estou aqui para te dizer uma coisa: se você ouvir a voz do Senhor, Ele nunca vai deixar de falar com você, Ele nunca vai deixar de te encorajar, Ele nunca vai deixar de te colocar em pé. Agora, por que você leu, pastora, que o reino de Deus é tomado à força? Espancado, açoitado, jogado para fora, com pessoas gritando: mata-o! Ele não chegou a nem um terço daquilo que Jesus sofreu, mas Paulo sofreu. Ele sofreu, ele chegou à beira de um sofrimento tão forte, mas ele tinha uma identidade que nada o separava de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, logo aqui, querido, você vai ver no capítulo 22, acompanha comigo. Eu quero que você leia um negócio comigo aqui rapidinho. Versículo 7. Caí por terra, Atos 22, 7. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saul, Saul, por que me persegues? Diante disso eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O momento em que Paulo teve um encontro genuíno com Jesus, o perseguidor torna-se agora perseguido, né? Aquele que matou tanto crente estava passando por muitas coisas, igual os irmãos que ele matou. Estava sendo perseguido por a mesma causa. Querido, se a causa de Cristo não fizer um efeito dentro de você, é sinal que o Evangelho não está dentro de você. Porque a causa de Cristo tem que fazer um efeito tão grande dentro de você, que quando vier o espancamento, a calúnia, a perseguição, você ser arrastado e você sentir a humilhação, mas você tem um propósito, é porque a causa de Cristo está dentro de você. Paulo começa a falar lá, diante de todos, qual era a tua missão. E ele começou a contar que ele estava no caminho de Damasco, que ele encontrou Jesus no meio do caminho, e que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E a Bíblia diz que a voz, repete comigo, a voz falou com Paulo. E essa voz que falou com Paulo, igreja, tinha uma convicção tão grande dentro de Paulo, que a entrega dele foi genuína. Que depois do espancamento, dos açoites, de ser arrastado, de ser quase morto, a Bíblia diz que ele para o sinédrio e fala: peraí, deixa eu falar, eu tenho uma missão. Um dia eu estava no caminho de Damasco e eu encontrei Jesus, e ele falou comigo que ele era o próprio Deus. Ou seja, quando a voz do Senhor vem sobre a sua vida, você vence todas as afrontas, querido. Eu estou aqui ministrando a voz de Deus sobre a sua vida, a voz que está ecoando e dizendo para você que escolheu você, que separou você, que selou você, que te colocou de pé. E essa voz está dizendo que não vai te deixar. Presta bem atenção, porque eu li que o reino é tomado à força.
Você acha que você vai tomar a presença de Deus na sua vida com uma oraçãozinha? Não, é tomado a força, a violência, ou seja, a decisão, a perseverança, a certeza de que eu sei quem está comigo. Essa frase, o reino é tomado à força, ficou o dia inteiro como um martelo na minha mente. Deus falou: Renata, você quer viver o meu reino dentro de ti? Você quer viver as minhas maravilhas dentro de ti, o milagre? Você quer viver as coisas grandes que eu tenho para revelar? Pois o meu reino, Renata, é tomado à força. Ouça a minha voz e persevere. Paulo foi espancado, foi caluniado, foi perseguido, foi açoitado, foi arrastado para fora, fecharam-se as portas, e ele ainda prepara um belo discurso para compartilhar como foi a conversão dele. Ou seja, ninguém para a vida de um homem e de uma mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus. Ninguém para. Querido, ninguém para. Uma vez que Paulo ouviu a voz de Deus, foi o suficiente. Você consegue entender o que é uma vida transformada em segundos? É o que Deus quer fazer sobre a sua vida. Pastora, como isso? Paulo não falou: peraí que eu vou nos cultos, e cada culto é uma entrega, cada culto é uma conversão, cada culto vai ser uma decisão. Não temos mais tempo para isso. O Senhor está encontrando com você à beira do caminho todos os dias. Ele está te dizendo assim: filha minha, ouça a minha voz. Ou seja, entrega-me tudo que tem em você, os teus olhos, tua boca, o teu corpo, tudo é para glorificar a mim, diz o Senhor. Presta bem atenção. Quando nós ouvimos a voz de Deus, como aconteceu com Paulo, o nome dele foi mudado no mesmo dia, pastor. A história de Paulo foi mudada no mesmo dia. Eu estou falando de um presente na tua vida até hoje, até 2017. Eu estou falando de algo que você viveu até hoje, mas que, se você quiser, o teu presente hoje vai preparar um grande futuro que Deus quer para você. Porque se o reino de Deus é tomado à força, sabe o que quer dizer? Exige sacrifício, exige determinação, exige confiança, exige entrega, e exige uma renúncia. Quando Deus falava isso ao meu coração, por quê? Porque Paulo, vivendo tudo aquilo, ele estava tomando o reino de Deus e vivendo ele há muita força. Essa palavra Deus estava dizendo sobre a vida de João Batista. Estava ali explicando sobre a vida de João Batista. Ou seja, encorajando a igreja do Senhor. Porque este texto agora é para mim e para você. Diz para o irmão que está do seu lado, olha bem no olho dele e diz assim: o reino do Senhor, as bênçãos do Senhor são tomadas à força. Diga bem para ele: há sacrifícios e há perseveranças. Pensa que é fácil? Porque depois de todos esses espancamentos e perseguições, aí o Senhor fala com Paulo novamente, pela segunda vez, e diz assim para ele: sê corajoso. Por que Deus não falou isso primeiro quando chamou Paulo? Por que Jesus não virou para ele e falou assim: ô Paulo, você vai passar por grandes coisas, sê corajoso? Não. Só disse para ele: por que tu me persegues? Ou seja, toma uma atitude sobre a sua vida, se converta. Eu estou aqui conjecturando, mas se converta genuinamente. Depois de passar todas as aflições, é que ele disse para ele: ser corajoso. Querido, é algo muito forte, mas eu só lavo em meu coração que quando iam açoitá-los, Paulo conta a sua missão diante do Sinédrio. E algo fica muito forte ali. Porque quando ele diz isso para ele estava sendo um testemunho em Jerusalém e em Roma. Repete comigo: Roma. Ia chegar um momento em que Paulo ia passar por Roma, ainda ia chegar em Roma. Quem é que sabe do naufrágio de Paulo? Quem já ouviu isso?
A maioria da igreja não lê a Bíblia. Deixa eu explicar para você. Depois disso, Paulo sofre um naufrágio, perde o barco, e ainda assim Paulo não desiste da fé. E ainda assim ele começa a escrever as cartas às igrejas, encorajando. Olha, leia comigo em Coríntios, por favor. 2 Coríntios capítulo 11. Olha só, 2 Coríntios 11. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11. E versículo 24. Vou ler no 23 para você entender. 2 Coríntios 11, 23. São servo de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido. Pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite, fui exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com toda a igreja. Ou seja, nada me para, e eu continuo te encorajando, igreja. Seja forte, seja perseverante. Seja forte, seja perseverante. Quantas coisas o nosso irmão, discípulo, apóstolo Paulo passou, e ele encontrava força para encorajar a igreja. Ele encontrava força para dizer: eu ouvi o Senhor, que Ele me encontrou no meio do caminho, Ele mudou a minha história. Sabe o que você precisa, querido, para que a tua vida vá em paz e que seja abundante os teus dias? Você precisa ouvir a voz de Deus, e ela está falando para você nessa noite: seja forte e corajoso. Às vezes nós queremos ouvir a voz de pessoas, aprovações humanas, mas elas não vão vir para te abrir um caminho, nem para te dar um norte, nem para poder te dar resposta, querido. Somente a voz do Senhor. Você consegue entender um homem passando por tudo isso e ainda ter coragem de encorajar a igreja do Senhor Jesus? É tão forte. Querido, quem tem o prazer de ler as Escrituras vai encontrar resposta para tudo. Já li tantas vezes isso. Deixa eu ler o versículo 9, 12, 9. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Eu vim para te dizer, eu não sei quantos naufrágios você passou esse ano. Eu não sei quantos açoites você passou. Mas a tua vida não se resume em todas essas experiências. A sua vida se resume, querido, não é o quanto você vence, não é o quanto você luta, mas é o quanto você acredita e tem fé e confia.
Por quê? Porque virão os açoites, virão as perseguições, assim como foi esse ano, em momentos difíceis, Ele foi com você, Ele será neste ano de 2018. A graça do Senhor sobre a tua vida é o suficiente. Ouça a voz do Senhor, não precisa abrir. João 10:27, minha ovelha ouve a minha voz e eu as conheço e ela me segue. Você precisa ouvir primeiro a voz do Senhor para vencer as afrontas. Se você ouvir a voz do Senhor, você vai vencer as afrontas. Você vai ouvir a voz do Senhor, você vai vencer as afrontas. Eu estou sendo boca de Deus para te dizer aqui que Ele vai te sustentar, te fortalecer, te encher de inteligência, de sabedoria, de perseverança, de coragem, de unção, de ousadia. E aquilo que tiver diante de você, você vai enfrentar, porque Ele vai te fortalecer para isso. Querido, eu gostaria de poder dizer a vocês que em 2018 você não vai passar por problemas. Mas eu estaria mentindo, porque a palavra do Senhor não me garante que eu não passarei, mas me garante de que a graça dele estaria sobre nós, e que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus diz isso, que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Para que eu preciso ouvir a voz de Deus, pastora? Primeiro, para você vencer as afrontas de Satanás sobre a sua vida. Se você conseguir ouvir a voz do Senhor, você vai entender que o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Ou seja, se você entender isso, você vai se dedicar a tomar o reino de Deus à força. Você vai persistir. E enquanto você não viver o reino de Deus sobre a sua vida, a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor, você não vai desistir. Olha o que Deus falava em meu coração. Segundo passo, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Primeiro, eu preciso trazer a revelação do Senhor para o meu coração. Querido, no particular, é onde vai vir as definições da sua trajetória. Foi falado domingo aqui, quem estava domingo? Foi falado domingo, a maioria. Foi falado e dito domingo, que quem ora encontra no Senhor respostas. Porque quem ora conhece o coração de Deus. Sabe por que as pessoas não estão sabendo que destino tomar? Que decisões às vezes fazer, tomar e resolver? Porque não passam o seu tempo em oração com o Senhor. Porque se passar o seu tempo em oração com o Senhor, Ele revelará todos os segredos dEle para a sua vida. Ele revelará todos os segredos dEle para a sua vida. A Bíblia diz que Paulo, no momento em que ele estava dentro da embarcação para ir para Roma, e ele diz assim: olha, o Senhor está me dizendo que se a gente persistir nessa navegação, nós vamos perder toda a nossa carga e vamos perder o barco. Mas o piloto do barco persistiu em ir. A Bíblia diz que o piloto insistiu na viagem, não deu crédito para aquilo que Paulo estava falando. Pois a carga se perdeu, pois o barco se desfez. Mas Paulo chegou ao destino que Deus queria. O diabo muitas vezes vem tão sorrateiro sobre a nossa vida, querendo roubar as promessas de Deus para nós, e não quer que nós olhamos mais para aquele que fez a promessa. Querido, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor hoje Ele está abrindo os seus ouvidos espirituais, porque quem ouve a voz de Deus tem revelação. Quem ouve a voz de Deus, nós falamos aqui, ele pode enfrentar as acusações e as afrontas. Quem ouve a voz de Deus tem revelações. As pessoas daquele barco sofreram, mas Deus cuidou da vida de Paulo. Quando Paulo viu que só sobrou destroços do barco, ele pegou uma das suas
uma das partes do barco e nadou até chegar à ilha. Quando chegou à ilha, a serpente picou Paulo, e Paulo ainda foi revestido pelo poder de Deus. Por quê? Porque quem ouve a voz de Deus tem revelação, e a revelação para Paulo é: tu irás para Roma, tu tens um destino, tu tens uma promessa. Eu estou aqui te lembrando que aquilo que Deus falou para você, não sei se foi esse ano, se foi o ano passado, eu profetizo que o céu se abra sobre a sua vida, que você ouça a voz dele, e que essa voz te traga revelação do propósito que ele tem para você. Conhecendo o propósito de Deus para a sua vida, primeiro, o que eu preciso? O que eu preciso para conhecer o propósito de Deus para a minha vida? Ouvir a voz dele. Aí eu vou vencer as afrontas. Segundo, eu preciso ouvir a voz dele para receber a revelação dos céus. Você quer saber qual destino você vai tomar para 2018? As suas decisões hoje, elas te levarão para o destino em 2018. Qual é as decisões hoje? Paulo fez uma única escolha: eu deixo de ser e passo a ser quem tu queres. Eu deixo de ser nas minhas manias, nos meus jeitos, nas minhas falas, nos meus costumes, naquilo que eu gosto de ser, para ser o que o Senhor quer que eu seja. Querido, olha aqui para mim. Será que tudo que você faz é o que Jesus faria? Será que tudo que você faz, pelo amor de Deus, olha para mim, é o que Jesus faria? Ele agiria com o teu coração, ele falaria com os seus lábios, ele decidiria com as suas decisões. Está na hora de nós falarmos: Senhor, o Senhor falaria assim, o Senhor agiria assim. Eu tive uma experiência muito difícil alguns dias atrás. Eu parei no Açaí, supermercado, e vi uma vaguinha na sombra. Fiquei ali esperando a mulher pôr tudo no carrinho. E coloque. E eu ali, uma pressa, uns 10 minutos até ela encaixar, arrumar tudo. E ela leva o carrinho para lá. E eu falei: Rebeca, vai lá correndo e pega aquelas caixas lá, porque depois a gente não tem como pegar. E foi. A mulher veio, entrou, riscaram meu carro, e falava com a outra saía, olhava e fazia. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Fala em línguas para cima, para baixo, e amém. A hora que ela liga o carro, eu vou virar. O carro dela estava assim, e tinha outro aqui com certeza. Este carro saiu, chegou o outro. Quando chegou, ela dá ré, o outro chega. E a hora que eu fui entrar, entrou alguém no meu lugar. Eu bati no volante e disse: não, Espírito Santo, como é duro andar em ti. Querido, você morre para você. Você não tem razão, você não tem direito, você não tem escolha, você não tem, querido. Quando você está em Deus, você morre para você. Eu contei até 10. Eu falei: essa vaga era minha. A mulher fingiu que nem me escutou. A Rebeca: mãe. Eu disse: Rebeca, não é justo. Queridos, eu contei até 10. Virei, parei o carro, deixei o carro, fui pro mercado. Ficava: Rebeca, nem me mostra quem é. Não mostra, que eu não quero saber. Mãe, ela tá perto. Filha, não fala. Não fala. Eu sei que eu não consegui fazer compra. Eu fiquei constrangida, porque eu matei a minha carne. Eu fui embora e fui orar e chorar de raiva. Por quê, querido? Porque nós não podemos mais estar vivo em nós. Se é uma coisa que Paulo aprendeu, é ser morto a cada dia para viver uma nova vida. Existem pessoas que estão, entra ano, sai ano, não vive novidade, porque você está cheio de si, você está vivo nas suas emoções, e vivo em você não tem nada de bom, mas quando você morre, nele você encontra a vida.
fui chorar, orar, não fui comprar nada. Fiquei com muita raiva, porque eu fiquei acho que uns 20 minutos esperando aquela vaga. Pastora, foi o pior dia? Não. Foi o pior dia para Renata, mas para a mulher espiritual foi uma vitória. Porque eu olhei e falei: Jesus, eu fiz por ti. Porque o que o Senhor faria no meu lugar? O Senhor lavaria, o Senhor serviria, o Senhor amaria, o Senhor perdoaria. E eu tenho certeza que este dia está no Senhor, está registrado nas ações que serão apresentadas diante de mim. Eu profetizo isso sobre a sua vida. O reino de Deus é tomado à força. Lute contra você, lute contra as suas vontades, luta contra aquilo que te corrói e reina sobre essa terra, sobre as situações, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Querido, eu sou sanguíneo, controlado pelo Espírito Santo, transformado pelo poder de Deus. Renata no outro tempo ia descer do carro, bater no carro. Sai, pode tirar agora, eu chamo segurança, eu desço todo mundo. Mas quando você está em Deus, você se anula. Eu estou dizendo aqui, se você quer ouvir a voz de Deus, ela te trará revelações. Ela te trará revelação. Quem revelou para mim o que eu deveria agir e como eu deveria fazer foi o Espírito Santo. Eu profetizo Ele em você, Ele em você, Ele em você, Ele em você. O reino é tomada à força. Diz para o irmão que você lá, é tomada à força. Queridos, me perdoe, hoje eu não estou conseguindo ficar com nada, mas o Senhor está falando aqui no nosso coração. Quero que você feche os teus olhos, só um minuto. Que o Senhor cresça em nós e que nós diminuemos a cada dia. Ouvir a tua voz, Pai, é encontrar uma identidade. Ouvir a tua voz é encontrar uma identidade. Ouvir a tua voz é vencer as afrontas. Ouvir a tua voz é receber revelação. E a terceira coisa, ouvir a tua voz, é encontrar uma identidade. Você estava perdido, Ele vai fazer você encontrar a tua identidade. Existe uma identidade nova para você, e ela está em Deus. Para você conhecer o propósito de Deus, você precisa viver a identidade dEle em você. Chama o reino de Deus. Chama o reino de Deus para ficar dentro de você. Você vai manifestar o reino de Deus nas suas ações. O reino de Deus nas suas ações, que é paz, amor e justiça de Deus e não a sua. Orecanta raço, tererererada rabachai. Menos de mim. Diz isso a Ele. E menos e menos. E menos de mim. Entrega sua pouca fé a Ele. Menos de mim. Entrega a Ele as suas ações. E menos de mim. Entrega a Ele suas fraquezas. Entrega a Ele os seus medos. Entrega. Cresça. Entrega. Diminua. Sofra os açoites. Que Ele apareça. Sofra as perseguições. Que eu me constrange. Sofra os naufrágios. Mas não desista da fé. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Diga isso ao Senhor. Sim. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Querido, seja luz para mim. Se o reino de Deus
é conquistado à força, você precisa ter força para colocá-lo dentro de você. Você acredita que você é embaixador do reino na terra? Diz para o irmão que está do seu lado, pode acender. Diz assim para o irmão que está do seu lado: você é embaixador do reino. O que é embaixador do reino? Representante do reino dos céus na terra. Por isso que você tem que fazer como Jesus faria, decidir como Jesus decidiria, amar como Jesus amaria, perdoar como Jesus perdoaria. E sabe o que é mais bonito? Ter a mesma fé que Jesus teve para cumprir uma missão que o Pai colocou. A tua fé vacila ou a tua fé é firme? Jesus faria o que você faz? A Bíblia diz que ele subiu ao monte e ele tinha prazer de estar com o Pai. Você tem prazer em estar com o Pai? Jesus ele teria essas inconstâncias que às vezes nós temos, de uma hora confiar, outra hora murmurar, de uma hora eu declaro eu vou conseguir e outra hora eu tenho dúvida se Deus está sendo tão bom comigo. Porque às vezes, pastora Vanessa, nós olhamos o nosso irmão prosperando e a gente fala: que Deus é esse que nos colocou para sofrer neste mundo? Que Deus é esse que me ama mais do que ele? Olha o que ele faz, ele rouba, ele mata e ainda assim ele tem perdão e é abençoado. Muitas vezes o coração dele é muito mais quebrantado do que o seu. Porque Deus não quer que rasgue-se vestes, mas que rasgue o coração. Rasga a veste é a aparência, coração é interno, é algo que só Deus vê. Existia uma coisa que Paulo fazia muito bem: ele rasgava o coração. Porque quando ele encontrou o Senhor, ele rasgou o coração diante dele. Já a Bíblia diz que ele ficou cego por um momento, depois os olhos se abriram, mas foi os olhos espirituais para enxergar o propósito que Deus tinha para ele. Vou terminar aqui com você, peraí. É tempo de ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus vence as afrontas. Quem ouve a voz de Deus recebe revelação. Quem ouve a voz de Deus encontra uma identidade. Querido, a Bíblia diz que muitos queriam o lugar do lado de Jesus. Os discípulos até brigaram: eu vou ficar à direita e eu vou ficar à esquerda. Ninguém quis ficar do lado da cruz. Porque quando fala de cruz ninguém quer, mas de glória todo mundo quer. A gente só quer a glória. Pai, manifesta seu poder em nós. Manifesta seu poder, me honra lá na minha escola, no meu serviço, na minha família, me honra, me honra. Mas quando se fala de cruz ninguém quer. Porque cruz é renúncia. Porque cruz é renúncia. Deus falou isso hoje ao meu coração e eu chorava. Todos querem um lugar perto do trono, querem um lugar na glória, mas ninguém mais quer a cruz. Posso dizer a você, sabe o que vai ganhar pessoas para o Senhor através da sua vida? Não é mais se você está prosperando, se você está sendo abençoado, de verdade, mas o quanto você é humilde e tem renunciado à sua vontade para manifestar a glória de Deus. Porque, Flávia, eles não vão ver se você tem carro bom ou não, mas vão ver como você responde diante da dificuldade. Quando a dificuldade vem, o teu vizinho está vendo qual vai ser as suas ações. Quando tem um problema na tua casa, o teu vizinho vai ver qual vai ser as suas ações. Quando a enfermidade bater, o vizinho vai ver qual vai ser as suas ações. Que você reaja como Paulo e ouça a voz do Senhor te dizendo: seja corajosa, seja firme. Ou seja, ouça a voz do Senhor Jesus para receber a glória, o poder, a força, a ousadia e a autoridade. Nós achamos muitas vezes que nós precisamos ser aprovados pelo homem se nós temos. Não é se temos, querida, é se somos. Se somos. Porque se você é, a bênção do Senhor, ela vai correr atrás de você. Se você é,
Eu profetizo algo na sua vida. Se você e o Senhor é o centro da tua vida, se você está renunciando à sua vontade para viver a dele, vão ver que há um Deus que reina, que governa, que age, que toma conta do teu ser e que fala na tua vida. Não é se você tem, essa frase é para você, mas é se você é tomado, é renunciado. Se você é alguém segundo o coração de Deus. Por que quando Davi foi vencer o gigante, ele não tinha armas, mas ele era o homem segundo o coração de Deus? A Bíblia diz que o Senhor disse assim para Gideão, não precisa abrir, Juízes 6:12: vai nessa tua força. Não disse para ele, pega a espada e luta, mas você é forte e corajoso, vai nessa tua força. É o que o Senhor está te dizendo nessa noite. Existe algo maravilhoso separado para a tua vida. Existe algo no Senhor que está guardado para você, mas é mediante a tua fé, o teu esforço, é mediante a tua perseverança que você vai alcançar. Quarta coisa que você precisa fazer para ouvir a voz do Senhor. Para você ouvir a voz do Senhor Jesus, você precisa, querido, ter um relacionamento profundo com Ele. Você tem aí, olha só, uma intimidade com o Senhor. Você ora, então você tem um relacionamento profundo com Ele. E no meio das adversidades, você consegue distinguir porque você está próximo com Ele. Querido, por que quando nasce um bebê de uma mãe, e a criança de longe, quando escuta a mãe, ela se acalma? Porque foi feito um vínculo com aquela criança e aquela mãe. É assim que você é com Deus. Quem te fez? Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Você não é dessa terra, você é do céu. Você é do céu. Você está de passagem nessa terra. Se você tem uma identidade, querido, quem ouve a voz de Deus vence as afrontas. Quem ouve a voz do Senhor Jesus, Ele está falando contigo. Vai viver os planos, os propósitos. Quem ouve a voz de Deus recebe revelação. Quem ouve a voz de Deus tem identidade. Quem ouve a voz de Deus tem relacionamento com Ele. A Bíblia diz assim que Paulo falou, não precisa abrir, em 1 Coríntios 15:9: eu sou o menor dos apóstolos. Ou seja, ele sabia que ele era aquele que não tinha andado com Jesus, mas ele teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. É isso que eu estou profetizando na sua vida. Talvez você não viveu naquele tempo em que os discípulos comiam, andavam, dormiam, mas eu profetizo que se você teve um encontro genuíno, você vai conhecer a voz dele. E não importa as circunstâncias que você enfrentar, a voz dele te será como bússola para toda a tua trajetória. Você não vai errar segundo o seu caminhar. Você não vai errar. Eu quero que você fique em pé junto comigo. Racarabaxi. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa-me diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho com todas as igrejas. Você tem um compromisso com o reino de Deus? Eu quero orar com você, querido. Quero chamar os pastores e obreiros aqui comigo. Vem cá. Pode apagar. Os pastores, obreiros comigo, todos os obreiros aqui. Quero que vocês deem as mãos um ao outro aí. Todos os pastores e obreiros.
quero que vocês, pastores, dêem as mãos uns aos outros aí. Eu quero primeiro, igreja, que você levante suas mãos para orar por eles. Verdade, pode levantar as mãos. Quero chamar o pastor Delto para vir aqui comigo. Ô, amor, vem cá. Quero que vocês, pastores, dêem as mãos. Pastores e obreiros. Quero que você, igreja, estenda suas mãos sobre eles. Eu vou orar juntamente com o pastor Delto, para que a voz do Senhor traga para vocês força para vencer as adversidades, para que a voz do Senhor traga revelação para vocês, para que a voz do Senhor traga identidade para vocês, e que a voz do Senhor traga relacionamento. Quero que você estenda suas mãos. Pai, nós oramos sobre esses pastores, Senhor. Nós oramos sobre esses obreiros, para que caia sobre eles o teu poder e a tua unção. Eu profetizo que os ouvidos espirituais sejam abertos, que toda surdez seja destruída e cancelada agora em nome de Jesus, para que eles ouçam atentamente a tua voz agora, Pai, ecoando, falando, gritando, lembrando quem eles são em ti, Pai. Nós oramos e profetizamos sobre esses obreiros, Pai, que eles ouçam a sua voz, que a sua voz traga para eles força para superar todas as dificuldades, que a tua voz venha trazer revelação, que a tua voz venha, Senhor, revelar os teus propósitos, desígnios, que a tua voz, Senhor, venha trazer para eles, meu Pai, o teu propósito, que a tua voz venha trazer relacionamento, que a tua voz, meu Pai, venha trazer para os teus filhos, Senhor, aquilo que está no teu coração. Pode orar, igreja, ora por eles, para que não falte visão, para que não falte revelação, para que não falte fé, para que não falte unção, para que não falte ousadia, para que não falte relacionamento com Deus. Nós oramos para que haja revelação do Espírito de Deus, para que Deus revele os segredos dele para vocês. Nós oramos em nome de Jesus, que o Espírito Santo encha, que caia sobre vocês a revelação, a força de Deus. Não desista, Deus é com você, guerreiro. Eu profetizo que está tendo um revestimento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Força, vença naufrágios, vença naufrágios, vença, vença, vença. Sempre eu comerei o melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir, obedecer. A voz de Deus vai fazer você vencer naufrágios, vencer açoites, vencer perseguições. E a voz de Deus está ecoando neste lugar. Eu estou contigo. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, Aleluia. seguir os teus passos e jamais me desviar. Sim, Jesus. Se o meu coração se achar sempre puro, fiel a ti, se tua vontade sempre for meu prazer, Aleluia. tudo é certo então. Sim, Jesus. Sim. Manancial sem medidas fluirão as tuas Diga isso. bênçãos. As suas
agora orar por você. Você que quer ouvir a voz de Deus para a tua vida. Você que precisa ouvir a voz do Senhor. Você que precisa entender o que Ele quer para você. Você não entende a dificuldade, a adversidade, a enfermidade, o naufrágio, a perseguição, mas você quer ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar em ousadia e autoridade e venha. E venha, porque eles vão colocar a mão sobre você e vai declarar a voz de Deus sobre a sua vida. Eles vão declarar a voz de Deus sobre a sua vida, a voz de comando sobre a sua história. A voz de... E pode orar, queridos. Pode orar por libertação aí, pode orar por cura, pode orar por revelação, por dons de profecias, pode orar sobre cada vida que vai entrar aqui, que vai ir aqui na frente hoje. Pode orar. Vem vindo aqui pra frente, igreja. Abre o caminho aqui, ó. Diga, você quer ouvir a voz do Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Temos isso. tanta fome. Sim. E de ti temos tanta Vem aqui pra frente, ó. Isso, ministra a voz do Senhor, ministra. Diga que a voz do Senhor vai conduzir. A voz do Senhor vai fazer vencer as afrontas. A voz do Senhor vai trazer revelação. A voz do Senhor vai trazer para cada um aqui, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Nós oramos em concordância. Isso. Quem receber a oração pode voltar. Quem não receber, fica aqui até orarmos por você. A revelação vai trazer identidade. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Vai dizendo que você quer ouvir a voz do Senhor. Nada para vencer as afrontas. Satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Ora, só Jesus. Que os seus ouvidos espirituais sejam abertos. Que você ouça a voz de Deus para vencer. Para vencer as afrontas. Para encontrar identidade. Para receber a revelação. E para ter um relacionamento. Vai. Abra os seus ouvidos espirituais. Abra os seus ouvidos. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus.
profetizo que Ele vai ministrar o seu coração. Vai, querido, entra no relacionamento com Ele. Entra, chama a glória de Deus na sua vida, vai. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Isso, chama. Diga pra Ele que você quer ouvir a voz dEle. O chamado dEle pra tua vida. Que Deus falou aqui agora no meu coração. A quinta coisa, Deus deu uma revelação aqui agora para mim. Ouvir a voz de Deus para vencer sobre as afrontas é a primeira. Ouvir a voz de Deus para receber revelações. Ergue a sua mão direita. Vou profetizar novamente. Ouvir a voz de Deus para receber para a sua vida e vencer as afrontas. Ouvir a voz de Deus para receber revelações. Ouvir a voz de Deus para encontrar a identidade. Ouvir a voz de Deus para ter um relacionamento com Ele. E a quinta coisa, levanta a sua mão. Eu profetizo que caia sobre a sua vida algo muito forte. Mas se você estiver atento àquilo que Deus vai falar sobre a sua vida, é só para quem tem fé nessa noite. É só para quem tem fé nessa noite. Ouvir a voz de Deus, olha só, para receber a vitória e a promessa do Senhor. Ouvir a voz de Deus para receber a vitória e a promessa do Senhor para a tua vida. Eu profetizo que você vai ouvir a voz de Deus para receber a vitória e a promessa do Senhor sobre a tua vida. Por isso clame a Ele, adore a Ele, exalte a Ele sobre todas as circunstâncias. E roubado Isso, declare. não poderá se comparar. Sim, Jesus. A tudo aquilo que o Senhor Eu creio. tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. É uma
noite de promessa e de vitória. Tempo que roubado foi, Sim, Jesus. não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor Sim, Jesus. tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de